Gente, eu aqui novamente, só porque agora vai ser um assunto muito diferente. Eu quero contar pra vocês uma história que mexe muito comigo, que pra mim é uma das histórias mais importantes da minha vida, uma delas, mas essa é muito marcante. Foi como eu conheci o meu marido, como a gente se casou e até hoje estamos aí juntos, há 9 anos juntos e 8 anos de casado. Gente, na verdade, eu já conhecia ele antes, porque ele é primo do meu ex-cunhado. Eu via ele de vista na cidade, mas assim, zero interesse, sabe? Quando você vê um primo, um irmão, zero interesse. Aí, quando a gente começou a conversar, eu tinha saído de um relacionamento mais ou menos uns 3 meses e meio por aí. Eu ainda estava muito sentida, estava muito magoada, porque era um relacionamento que não dava certo, a pessoa me traía, não me respeitava. E não foi o único relacionamento que eu tive, eu já tive outros que foi do mesmo jeito, até para pior. Então eu achava que eu já não tinha mais sorte, que a minha vida ia ser assim sempre, que eu nunca ia conseguir uma pessoa que me amasse, que me respeitasse. E quando eu conheci o Vinícius, eu estava muito magoada, muito sentida, né? Eu tinha saído de um relacionamento há pouco tempo, né? E não queria entrar em outro por agora. E a gente começou a conversar pelo Orkut, né? Era em 2011. E a gente começou a conversar pelo Orkut e a gente marcou para se encontrar. Quando eu encontrei o Vinícius, eu já assim, notei que ele era completamente diferente de todos os homens que eu já tinha conhecido. Por quê? Porque ele me respeitou. A conversa dele era diferente, ele era diferente. Eu notei que ele era diferente. Eu até meio que estranhei, na verdade, porque eu era muito seca, foi de criação, e o namorado que eu já tive também nunca foi de carinho demais, atenção, essas coisas. Então eu estranhei porque o Vinícius era muito carinhoso, era muito atencioso. E a gente saiu mais por algumas vezes. E foi um dia que ele me pediu em namoro. Eu não disse sim nem que não na hora, porque eu estava confusa, eu não sabia se era aquilo que eu queria, tá? Porque eu ainda estava muito sentida. E eu falei que ia pensar. Passou uns dias, eu resolvi aceitar. Falei, vou me dar uma oportunidade, porque ele é diferente. Por que não arriscar no diferente, né? E eu resolvi dar uma chance para nós, para mim, né? Porque eu notei que ele era diferente. Às vezes eu pensei, às vezes é ele. Eu vou aprender a gostar dele. E a gente começou a namorar. E quando foi passando o dia, os meses, foi ficando pior. Eu fui me sentindo cada dia mais triste, cada dia eu fui achando que aquela relação não iria dar certo, porque eu não sentia que eu gostava. Eu sentia admiração por ele, que era uma pessoa diferente, mas eu não gostava dele ainda, né? Eu tinha saído de um relacionamento há pouco tempo. Então, eu fui ficando cada dia mais triste. É, e por eu ter mudado, que eu já era uma pessoa seca, eu fui ficando mais. O Vinícius ele era muito carinhoso. Ele era daqueles que sentava a gente no colo, ficava passando a mão no rosto o tempo inteiro, aquilo me dava agonia. Sei que vocês vão falar que eu sou louca, mas eu tô falando a verdade. E eu por eu ter mudado tanto com ele, ele achou que eu estava conversando com outra pessoa na internet, às vezes até o ex, né? Aí ele ficou com muito ciúme, porque ele já era ciumento, por ter saído de um relacionamento assim, com excesso de ciúme. E ele ficou com um excesso para mim até muito exagerado. Ele tipo que me perseguia. Se ele me ligasse e eu não atendisse, ele ia lá em casa para ver o que eu estava fazendo. Ele me chamava para dar uma voltinha na cidade, eu não podia olhar para os lados, que ele achava que eu estava procurando alguém. Então, aquilo foi ficando muito insuportável. Todo dia eu falava para mim mesmo: hoje, na hora que ele chegar aqui em casa, eu vou terminar com ele. Eu não quero mais, não consigo. Aí ele chegava, gente, de um jeito que eu não tinha coragem de terminar com ele. Não tinha coragem. É, aí eu acho que era Deus que mudava o meu coração e mudava o dele também. Era Deus me segurando, era um presente que Deus estava me dando e eu não estava conseguindo aceitar, mas Deus estava ali me segurando. Não, é Ele que é para você. Então, foi várias vezes, eu não sei nem quantas vezes que eu tentei terminar com ele e não consegui. Então, assim, foi levando muito ciúme e foi então que aconteceu que uma ex-namorada dele começou a ligar para ele no confidencial e ficar calada. Aí eu senti ciúme. Eu senti ciúme e eu então pensei, gente,
eu gosto dele. Eu tô com ciúme, então eu gosto dele, né? E eu comecei a sentir ciúme. E ali eu fui vendo que eu fui gostando, que eu gostava dele. Ali foi um amor, foi construindo, foi nascendo em mim. Por ele ser uma pessoa muito boa, trabalhadeira, não era pessoa de farra. Eu já ia na igreja na época, só porque eu não era firme. Eu não era firme na igreja, mas eu já tinha um conhecimento da palavra. Eu sempre pedia a Deus para colocar uma pessoa boa na minha vida que me valorizasse. E ele, desde o início, ele já quis ir para a igreja comigo, e só porque ele era católico. Eu já não era mais católica, porque eu já não ia mais na igreja católica, eu já ia na igreja evangélica. Então, ele foi o único que quis ir comigo. Nenhum dos outros namorados que eu tive, nenhum foi na igreja comigo, e ele foi. E aí eu falei, gente, ele é diferente. E aquilo foi mais ou menos, eu fiquei nessa recusa uns 3 meses. Foi uns 3 meses de recusa, uns 3 para 4. Quando entrou 5 para 6 meses, eu já gostava muito dele, mas muito mesmo. E o ciúme dele, como eu fui passando a gostar muito dele, né? Eu fui mudando com ele, o ciúme dele também foi acabando. E eu, na hora que deu ali uns 7 meses ou 6, não sei, eu já falei com ele, vamos casar. Então, para quem não gostava, para quem não queria, me deu uma pressa, eu quero casar. Eu não queria perder ele era muito diferente, ele era muito diferente do que tudo que eu conhecia. Então, aí a gente preparou para casar. Gente, essa história é mais legal. A gente ficou noivo. Tem uma festa na minha cidade, que é a festa da Espocoró. E lá tem várias barraquinhas que vendem bijuterias, essas coisas. E a gente passou perto de uma, tinha aliança. Aí eles até colocavam o nome na hora. E a gente ficou noivo lá. Tava eu, ele e minha cunhada. E a gente comprou as alianças, colocou o nome lá na hora. Até hoje eu tenho essas alianças. Essa caixinha não é delas, essa caixinha é das nossas alianças atuais. E a gente ficou noivo nessa festa com uma aliança de R$ 15, gente. Verdade, você vê, olha o presente de Deus. Quando é de Deus, gente, é tudo perfeito. Gente, essas alianças aqui, eu até me emociono em falar, me desculpa, gente. Essas alianças aqui, elas têm 9 anos, que elas estão guardadas. E, gente, elas estão perfeitas. A gente usou essas alianças muito tempo, né? Eu tirava elas só para dormir. Eu tomava banho, eu e ele, até hoje, como aqui a gente é casado. E a gente ficou com ela até no dia de casar. Olha aqui, gente, eu vou mostrar bem de perto para vocês. Uma aliança de R$ 15. Ela está perfeita, tem 9 anos. Ela não desbotou nadinha, nadinha. Parece que é até aliança de ouro mesmo, tá vendo? Tem os nomes aqui, eu guardo essas alianças, gente, como um presente de Deus, porque você vê, quando Deus manda, gente, tudo nele, para ele é perfeito. Até umas alianças de R$ 15, mais baratinha, mais michuruca que existe, tá aqui até hoje, 9 anos, né? A gente compra essas bijuterias vagabundinha aí, duas vezes que molha já tá desbotada, né? E tá aqui. Eu tomava banho, eu dormia com ela, acordava 24 horas. E tá aqui 9 anos em perfeito estado. Não está desbotada nenhuma. Até ela parece que até. Olha aqui perto da minha, gente. Tá vendo? Olha aqui perto da minha. Parece de verdade. É presente de Deus, gente. Então, a gente casou. A gente começou a namorar um dia antes do meu aniversário. Dia 28 de fevereiro. E eu faço aniversário dia 1º de março. Deus é perfeito em tudo que ele faz. E a gente começou a namorar dia 1º de março de 2011. E a gente casou em dia 4 de maio de 2012. A gente namorou 1 ano e 3 meses. E a gente casou, até nisso ele realizou meu sonho, porque o meu sonho era casar de noivo. Mas para mim era impossível casar. A gente nem tinha condições assim na época. Mas foi tudo lindo, foi tudo perfeito. A gente casou de noiva, como sempre quis. Fez uma festa, não foi uma festa, mas para a época foi muito bom. E hoje a gente está aqui há 8 anos casados. Cada dia mais apaixonado, é claro. A gente não é só casado, a gente é parceiro, a gente é amigo, a gente é tudo, gente. Nós somos unidos em tudo.
E Deus, eu quero dizer para você que vive em um relacionamento abusivo, se você vive num relacionamento que a pessoa não te respeita, não te valoriza como mulher, espere. Se você pediu para Deus, Ele vai te dar. Se você tem que aprender a abraçar os presentes que Deus manda para sua vida. Deus mandou ele para mim, mas eu não queria aceitar. Por quê? O inimigo estava fazendo a minha cabeça. O inimigo não queria que eu aceitasse o presente de Deus. Mas Deus persistiu e eu fui forte e eu reconheci que era um presente de Deus e eu aprendi a amá-lo. Porque o nosso amor foi construído. Amor de que a pessoa quando tem na minha própria família já quer ver e amar. Gente, o melhor amor que existe é o amor construído. E o nosso amor foi construído, não foi paixão de momento. Nosso amor foi construído e estamos aqui há 9 anos juntos. Então é isso que eu quero dizer para você. Existe sim pessoas boas. Você tem que aprender a reconhecer quem são elas e aceitar o presente de Deus na sua vida. É isso que eu queria dizer para você hoje. Deus tocou no meu coração para contar a nossa história, porque eu sei que tem muitas pessoas que passavam o mesmo que eu passava. Eu tive muitos relacionamentos que não deu certo, eu era muito infeliz. Hoje eu me sinto uma pessoa transformada. Eu mudei por completo. Eu parecia um bichinho do mato. Um bichinho do mato, muito sistemática, muito nervosa. Quem está me vendo aí, que me conhece, que é parente do meu marido, vai saber, porque eu não tinha coragem nem de cumprimentar as pessoas, tanto que eu era bichinho do mato mesmo. Então hoje eu me sinto uma pessoa renovada, hoje eu sei conversar com as pessoas, hoje eu tenho diálogo, hoje eu sou feliz. Só tá faltando o presentinho de Deus, mas ele prometeu e eu sei, eu creio que vai vir. Porque o que é de Deus, gente, pode até demorar, mas quando ele vem, é perfeito.